Olá, tudo bem? Boa noite. Estamos iniciando a nossa última aula de simulação empresarial, jogos de empresa, onde nós trabalhamos com vocês ao longo desse semestre o processo de simulação de jogos através do software Simulare. Então nós entramos na nossa última aula, a aula onde nós vamos preparar vocês para a sua prova oficial, que será na próxima semana. Então já vou trazer todas as informações respectivamente à prova para você daqui a pouquinho. E também vamos analisar a quarta e última rodada, verificar os resultados, verificar os aspectos positivos, né, da análise que nós temos que fazer, e vamos trabalhar com vocês então o conceito final que nós vamos cobrar na prova, que é o custo médio ponderado de capital, e assim analisar qual foi o resultado que você obteve através da sua empresa, e com isso a gente consegue então avaliar e validar os aspectos positivos que nós tivemos ao longo do semestre com vocês, tudo bem? Então nós vamos começar já discutindo a prova de vocês, como é que vai ser a prova, como é que nós vamos trabalhar esse aspecto, né, a respeito da prova. Então vamos lá, pessoal. A nossa prova oficial número 2, então, ela acontecerá na próxima segunda-feira, dia 30/11/2020. Ela vai ficar disponível para vocês por 24 horas, ela é publicada à meia-noite e fica aberta para que vocês possam fazer a prova até as 23h59 do dia 30/11. A prova tem uma tentativa única, então você pode tentar fazer ela apenas uma única vez, e a duração da tentativa são de 3 horas, ou seja, 180 minutos, onde você vai encerrar e enviar a sua prova. Tudo bem? Outro aspecto importante é que essa prova vai estar disponível no seu AVA, e ela então vai estar disponível para vocês no encontro 14 do seu AVA. Tudo bem, pessoal? Então, dia 30, ela fica disponível por 24 horas, uma tentativa única, 3 horas para fazer a prova, e ela vai estar publicada no encontro 14 para vocês. Qual é o conteúdo desta prova? Essa prova, então, ela terá 8 questões, tudo bem? Ela tem 8 questões, sendo todas elas entre análise vertical, análise horizontal, índice de liquidez e questão de custo médio ponderado de capital, que foi o último conteúdo que nós trabalhamos com vocês, quando nós identificamos, né, qual é o custo de capital da empresa. E com isso, então, nós temos 8 questões que abrangem essas 3 áreas: análise vertical, análise horizontal, índice de liquidez e custo médio ponderado de capital. Tudo bem? E como que a prova será? A prova é uma prova, então, de questões de múltiplas alternativas, com apenas uma alternativa correta, 8 questões, bem tranquila, bem fácil. Professor, preciso apresentar as respostas em termos de enunciado, ou basta eu realmente escolher as alternativas? Basta você escolher a alternativa. Você não precisa apresentar as suas contas, tudo bem? Relembrando que para que você possa responder qual é a alternativa correta, você vai ter que fazer algumas contas, vai ter que fazer algumas análises, conforme nós passamos para vocês, principalmente na análise vertical, na análise horizontal, que é saber aplicar a análise vertical, a análise horizontal, e fazer a análise do resultado que vocês obtiveram, tudo bem? Então, 8 questões simples, múltipla escolha, uma alternativa correta. Ela fica disponível para vocês por 24 horas, e vocês têm uma única tentativa para fazer, com duração de 3 horas, tudo bem? Então, na próxima segunda-feira, a nossa prova, e assim a gente vai dar andamento, finalizando então o nosso semestre com vocês, com a nossa prova, tudo bem? Ela vai estar publicada no encontro 14 do seu AVA. Espero que vocês tenham uma boa prova, uma prova bem tranquila de se fazer, e que nós possamos ter um bom resultado, encerrando assim o nosso curso, tá bom? Pessoal, então assim nós chegamos ao final do nosso curso, onde nós tivemos a oportunidade de fazer, né, a análise e de participar desse processo de colocar as nossas decisões. Nós fizemos 4 rodadas valendo, fizemos uma rodada teste, né? Então nós chegamos na última rodada, a quarta e rodada final, onde os resultados foram muito bons, os resultados foram excelentes. Eu quero então agora começar a discutir com vocês, apresentar, como temos feito, né, sempre, os resultados da rodada com vocês, e já declarar a empresa campeã desta simulação, desse semestre, dessa disciplina nesse ano de 2020.2, que foi a empresa
Vamos ver quem foi. Foi a empresa Alfa, que ficou em primeiro lugar com uma rentabilidade do ativo acumulado de 24%. Tudo bem? A empresa Bravo ficou em segundo lugar com uma rentabilidade do ativo acumulado de 21,53%, ficou pouquinha coisa abaixo, né? Eu até brinquei com alguns alunos da Alfa. A Alfa virou o jogo na última rodada, deixou para a última rodada para virar o jogo. E ela veio realmente numa crescente. As três empresas tiveram resultados melhores ao longo de cada uma das rodadas, mas a Alfa deu uma acelerada aí na última rodada e ela conseguiu alcançar o primeiro lugar, ficando com resultado acumulado de 24%, mas veja que a Brava ficou bem pertinho, ficou com 21,53%, e a Charle ficou então em terceiro lugar com 17,53% de rentabilidade do ativo acumulado. Pessoal, de forma geral, eu acredito que todas as três empresas tiveram excelentes resultados, principalmente considerando que a rentabilidade do ativo leva em conta todos os recursos que foram disponibilizados. Assim, quando nós temos todos os recursos disponibilizados, qualquer tipo de negócio que consiga alcançar um retorno próximo de 20%, ele vai obter um excelente retorno. Por que a gente está falando disso, né? Um retorno em torno de 20% é um excelente retorno? Porque é mais ou menos o que nós conseguimos de rentabilidade com ações na bolsa de ações, tudo bem? Se nós considerarmos aí Ibovespa, se nós considerarmos, né, o nosso mercado B3 de ações, que teve uma rentabilidade em torno de 22% a 23%, você veja que praticamente as três empresas conseguiram chegar no patamar de 20% de retorno do ativo, tudo bem? E aí nós vamos olhar um pouquinho daqui a pouco a rentabilidade do patrimônio líquido, que é a rentabilidade do capital próprio, e aí vocês vão poder perceber que a rentabilidade foi bem interessante, porque as três empresas entregaram um resultado acumulado bom e conseguiram uma boa colocação, tudo bem? Então, a Alfa ficou em primeiro lugar com 24%, a Bravo ficou em segundo lugar com 21,53% e a Charle ficou em terceiro lugar com 17,53%, tudo bem? Em relação à participação de mercado, então, ao final da quarta rodada, nós tivemos uma situação de Alfa com 34%, tudo bem? Anteriormente ela estava com 35,3%, ela perdeu 1,53% em relação ao que ela tinha obtido na última rodada. A Bravo, ela ficou com 35,8%, o anterior tinha sido 29,8%, a Bravo conseguiu ter um melhor resultado, nós vamos analisar isso, né? Mesmo a Bravo tendo uma boa crescente, né, numa posição em termos de market share, mas nós vamos analisar o porquê que ela não conseguiu ultrapassar a Alfa naquilo que a Alfa ficou um pouco melhor e obteve um resultado final um pouquinho superior e assim ficou em primeiro lugar. E a Charle, ela ficou com 30,5%, ela perdeu algumas posições essas que foram para a Bravo, que conseguiu avançar sobre elas, né? E assim a gente conseguiu entregar um bom resultado, tudo bem? Então vamos começar, pessoal, analisando a Alfa, né, em alguns aspectos importantes, principalmente em relação à venda. O que aconteceu aqui? Né? Ela vendeu 6.000 unidades na primeira rodada, depois ela teve uma queda, né? Ela foi para 4.871, porque a Alfa foi a primeira a fazer o seu movimento de aumento de preço. Né? Então ela teve uma queda nas vendas, depois ela cresceu um pouquinho mais, ela vendeu 5.321 e agora no último período, no quarto período, ela conseguiu chegar a um total de 9.808 de vendas. Assim ela conseguiu alavancar bem as suas vendas, ela teve um crescimento de vendas e com um preço também bastante interessante. Então, o que aconteceu com a Alfa? A Alfa ela sentiu no período 2 a perda, porque ela foi a que mais aumentou o preço, né? Foi aquela que puxou o preço para cima, então ela perdeu um pouco o mercado, o preço dela se estabilizou, né? Ela conseguiu crescer um pouquinho e no fim o preço que ela estabeleceu no último período, houve um alinhamento de preços e o mercado estava demandando, então comprou nessa nova realidade de preço. O preço da Alfa na última rodada foi de R$ 105 por unidade, né, ou 105 valores
por cada unidade. Então, o preço que a Alfa ela começou com 85, né, no seu preço de venda de unitário, depois ela subiu para 95, ela foi a primeira a alavancar o preço, ela manteve em 95 e no último período ela chegou a 105 e assim ela conseguiu ter, né, uma boa participação de mercado, com 34% do mercado, com um preço bastante ajustado. E o que aconteceu que foi o mais interessante, né, no caso da Alfa? A Alfa, ela não teve empréstimo especial na última rodada, então ela fez todas as jogadas corretamente, todas as decisões corretamente, em termos de caixa, em termos de aplicação, tudo, e ela conseguiu obter o melhor resultado, principalmente com um bom avanço em termos de vendas. Ela vendeu 9.808 unidades, ficando com 34% do mercado, com um preço bem ajustado em relação ao mercado. Já a Bravo, pessoal, o que aconteceu? Ela ficou bem pertinho, ficou com 51,53, ela ficou bem perto. A Bravo também movimentou o preço dela, né? Ela também teve uma perda aqui nesse segundo período, onde ela perdeu um pouco de vendas. Ela continuou no movimento de recuo de vendas, recuou para 4.495 no P3, porque ela também subiu o seu preço no P3, e por fim o mercado já estava dentro de um preço demandando que ela já estava aceito. Ela ficou com o mesmo preço da Alfa, as duas venderam no mesmo preço final, e ela conseguiu vender muito bem no quarto período, foi a que mais vendeu, a 10.235, mas a Bravo acabou encontrando um empréstimo especial, então isso trouxe custo financeiro no final e ela perdeu alguma coisinha de rentabilidade acumulada no final. Tudo bem? O preço, então, que a Bravo acabou realizando foi 85 no primeiro período, 97,74 no segundo, ela subiu para 105 e ela manteve em 105, e esse preço de 105 foi o preço que o mercado aceitou pagar no quarto período. Então veja, ela já estava com o preço dela colocado, o mercado já estava aceitando aquele valor, ela vendeu muito bem, mas ela teve ali um empréstimo especial porque faltou um pouquinho para que ela pudesse atender toda a demanda. Então ela acabou acontecendo um empréstimo especial para cobrir a sua arrecadação. Tudo bem? E a Charle, pessoal, que ficou em terceiro lugar, ela ficou com uma participação de mercado de 30,5%, ela perdeu um pouquinho o mercado. Eu vou falar especificamente o que aconteceu. Na verdade, ela teve uma venda também muito boa, de 8.804, mas ela ficou com falta de produto para fornecer para o cliente. Então, ficou faltando produto final acabado. Se ela tivesse um pouquinho mais de estoque de produto final, ela tinha conseguido também surfar nessa onda, principalmente porque o preço que ela praticou ficou abaixo do preço das demais. As demais venderam a 105 e ela vendeu a 95,52. Veja que ela teve um acréscimo, ela teve um aumento de vendas para 8.804, mas pela análise faltou então esse aspecto dela não ter o produto para entregar. Então veja o que aconteceu no diagnóstico das empresas, né? A Alfa não teve nenhuma observação, já a Bravo teve esse empréstimo especial. Então quando eu olho para a realidade da Bravo, o que aconteceu com a realidade da Bravo? Ela teve 17.709 de empréstimo especial, então ela acabou tendo um empréstimo que é um pouco mais caro e acabou exigindo. Então isso trouxe custos financeiros para ela, e com isso ela teve um pequeno recuo em relação ao seu resultado, dando assim a Alfa a oportunidade de ficar em primeiro lugar. E o que aconteceu então com a Charle? A Charle ficou com demanda de skate não atendida. Então o mercado estava demandando e ela ficou com estoque insuficiente de skate. Então ela não teve a quantidade de produto que o mercado estava demandando. Se ela tivesse produzido um pouquinho mais, provavelmente ela teria conseguido colocar, até porque o preço dela estava melhor, mas ela ficou sem conseguir atender a demanda do mercado. Então ela tinha pouco produto para entregar, ou não tinha suficientemente produto para entregar para os seus clientes, e com isso ela acabou ficando abaixo na quantidade de venda no mercado que estava aquecido. Tudo bem? Então, pessoal, em resumo, foi isso que aconteceu. A Alfa e a Bravo conseguiram surfar no preço um pouco maior, de R$ 105 a unidade.
Dentro do resultado acumulado, a Alfa veio num crescimento, a Bravo também veio num crescimento, mas como houve um empréstimo especial no último período para a Bravo, ela acabou ficando um pouquinho abaixo daquilo que a Alfa conseguiu obter. A Alfa então descolou e conseguiu um resultado final um pouquinho melhor, e no acumulado ela ficou com 24%, a Bravo com 21,74% e com 17,53% a Charle. Tudo bem? Então, em resumo, foi isso que aconteceu nas empresas. O que foi muito interessante, né? Todas as empresas, de uma forma geral, elas fizeram um bom movimento de publicidade. Então, todas elas fizeram um aumento de publicidade. Então, vamos dar uma olhadinha no que aconteceu aqui, né, com a Alfa. A Alfa fez um movimento de publicidade bem interessante. Ela aumentou a exposição dela, e porque ela aumentou a exposição dela, ela conseguiu obter melhor resultado. Então vamos analisar aqui o quarto período, né? Ela fez 23 inserções, então ela conseguiu, né, colocar o produto dela em maior evidência, e ela conseguiu, né, através dessa venda das unidades que ela colocou, aumentar as suas vendas e chegou naquele percentual de 9.800 unidades vendidas. Então ela fez 23 inserções de publicidade. Vamos dar uma olhadinha aqui na Bravo, perdão, aqui é a somatória de todas as empresas, tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha aqui, o que aconteceu em termos de inserção. Veja que o preço, né, que foi trabalhado pelas empresas foi esse preço que ela conseguiu trabalhar um pouquinho melhor. Então a Alfa e a Bravo trabalharam com 105, no mercado que estava demandando, eles conseguiram alcançar um melhor resultado. A Charle estava vendendo 95,62, o preço médio. Ela poderia ter vendido um pouco mais se ela tivesse um maior estoque de produto. Tudo bem? Então, mesmo tendo uma maior exposição, pessoal, da marca, por uma maior inserção em cada uma das empresas que tomaram a decisão, né, de fazer uma maior inserção de publicidade, elas conseguiram aumentar bem as vendas, mas realmente aquele que foi vendido pela Alfa e pela Bravo acabaram trazendo um resultado um pouco melhor, a um preço um pouco maior, e com isso seus resultados foram um pouco melhores. Tudo bem? Pessoal, então, olhando um pouco aqui o aspecto da rentabilidade, né? Então, a rentabilidade que foi entregue, isso aqui é importante a gente dar uma olhadinha. Então, a margem líquida da Alfa foi de 13,14 ao final do quarto período, a média do mercado estava em 11,09, tudo bem? Então ela conseguiu um resultado acima da média do mercado, com uma margem líquida de 13,14 da sua rentabilidade. Em termos de rentabilidade de ativo, né, então tudo aquilo que foi investido, ela ficou com 11,54 no quarto período e no acumulado 24%, o que deu a ela a dianteira, né? A Bravo conseguiu no período 6,76 e a Charle conseguiu 6,40 no período, né? Então, com esses resultados do quarto período, né, como houve um descolamento da Alfa com o resultado do período muito bom, ela conseguiu chegar aos 24%, tomando a dianteira. A Bravo ficou com 21,53 e a Charle com 17,53. Agora, pessoal, queria que vocês analisassem esse resultado, e aqui é onde eu vejo que o resultado foi muito bom. Por quê? A rentabilidade do patrimônio líquido. Então, aqui a rentabilidade sobre o valor daquilo que é o capital próprio investido, aquilo que o seu acionista depositou o recurso dele e o quanto que ele conseguiu, vocês conseguiram entregar de rentabilidade sobre o capital próprio. E todas as três empresas foram muito bem em termos de resultado, né? Vocês conseguiram entregar 20,59 na Alfa no período, 16,27 da Bravo no período e a Charle 13,95. Olha no acumulado, né? Vocês alcançaram de 58,63, 58,38, ficaram bem próximas, e 48,6. Pessoal, qualquer resultado deste acima de 35% a 40% está excepcional. Significa que vocês multiplicaram, né? Vocês entregaram lucro para o capital próprio a 58% e a 48%. Então, houve um retorno do investidor, o que faz com que ele mantenha os recursos deles dentro da empresa. Então, em termos gerais, né, qualquer número acima de 20% da rentabilidade do ativo, em são de todo o capital que nós podemos disponibilizar para a empresa,
a empresa Alfa conseguiu retornar 24%, a Bravo 21,53%, então as duas ficaram acima de 20%, e a Charle ficou bem perto dos 20%, mas em termos de capital próprio, todas elas ficaram com resultados acima daquilo que é considerado aí um bom retorno, que é em torno de 35% a 40%. Veja, a Charle ficou com 48% e as duas empresas com 58,63%. Tudo bem? Outro aspecto importante, pessoal, que a gente precisa verificar com vocês é em termos de liquidez. Veja, todas as três empresas encerraram com liquidez geral, que significa o quê? A capacidade de solvência da empresa, a capacidade de subsistência da empresa ao longo do tempo. A Alfa ficou com 1,20, a Bravo com 1,14 e a Charle com 1,15. O que significa isso? Se vender todos os ativos da empresa e pagar todos os compromissos da empresa, ou seja, se eu pegar tudo aquilo que eu tenho de recursos, bens, tudo aquilo que eu tenho de direitos, e eu vender aquilo e pegar todas as dívidas de curto, de longo prazo e o capital próprio, eu devolver isso, eu ainda fico com um excedente de 20 centavos na Alfa, de 14 centavos na Bravo e de 15 centavos na Charle. Então vocês tiveram uma liquidez geral acima de 1, então todos vocês encontraram uma liquidez acima daquilo que é necessário. Qualquer liquidez acima de 1 está em bom tamanho, então as três empresas conseguem cumprir com todas as suas obrigações, vocês conseguem honrar todas as obrigações através daquilo que vocês têm dentro da organização. A liquidez corrente, ela leva em consideração somente aquilo que é ativo circulante contra passivo circulante. Então, tudo aquilo que eu consigo pagar, né, de curto prazo, com os meus recursos de curto prazo. E todas as três empresas também obtiveram liquidez corrente positiva, 1,21, a Alfa 1,14, a Bravo e a Charle 1,15. Tudo bem? A liquidez seca, pessoal, já é aquela liquidez que depende do estoque. Tudo bem? A Bravo terminou com seu estoque zerado. Então, veja, ela não tem estoque para vender do quarto para o quinto período. Ela vai ter que produzir no quinto período para ela poder vender, né, para atender as demandas do quinto período. Então, ela terminou com o estoque zerado, a liquidez dela seca, então fica zero. Por quê? Porque ela não tem estoque. Tudo bem? Já a liquidez seca da Alfa ficou em 0,26 e da Charle em 0,39, então ficou abaixo de 1, não há dependência de estoque para honrar os compromissos de curto prazo. E a liquidez imediata leva em consideração somente as disponibilidades financeiras. Como a Bravo também encerrou, né, com seu caixa zerado, ela ficou com caixa zero, a Alfa ficou com um pouquinho de caixa, a Charle ficou com um pouquinho de caixa, então ficou com 0,26 a Alfa e 0,39 a Charle. O que significa também que vocês precisam, né, fazer a utilização dos bens de curto prazo para que vocês possam pagar os compromissos, tudo bem? Mas ficou uma liquidez baixa, né, uma liquidez imediata e uma liquidez seca baixa, o que não compromete o resultado das empresas de uma forma geral, tudo bem? O que é importante? A liquidez corrente, que são todos os recursos que você tem de curto prazo, quanto as obrigações de curto prazo. Neste caso, há uma sobra de recurso dentro da empresa. Por quê? Porque o resultado ficou acima de 1. Tudo bem? E aí, pessoal, nós apresentamos também o fator de insolvência. Então, esse fator de insolvência de Knights, ele significa o quê? As empresas que estão acima de zero, qualquer empresa que tiver acima de zero tem solvência, ou seja, ela tem perpetuidade do seu negócio ao longo do tempo. As três empresas tiveram, então, o seu resultado positivo. A Alfa em 3,09, a Bravo em 1,30 e a Charle com 2,88. Então, vocês têm todas as condições de permanecer as suas atividades ao longo do tempo pela simulação do jogo, tudo bem? Se as empresas ficarem entre 0 e menos 3, entre 0 e menos 3, como diz aqui nesse resultado, tá? Entre 0 e menos 3, ela entra em penumbra, então é um perigo de falência, e abaixo de menos 3, ela entra em condição de insolvência, então ela aumenta a possibilidade de falência
a empresa que tem um resultado de insolvência abaixo de -3, ela tem realmente uma grande possibilidade de falência, tudo bem? As 3 empresas ficaram acima de 0, então as 3 empresas têm perpetuidade nas suas ações, então vocês são consideradas empresas em solvência, capaz de gerar recursos, de gerar retorno para os seus acionistas e dar continuidade aos seus negócios. Tudo bem, pessoal? E por fim, a gente tem que apresentar também a estrutura de capital, tudo bem? Aqui no exercício de vocês, aqui no software de gestão, eles pegam a participação de capital de terceiros pela seguinte equação, né? O passivo circulante mais o passivo não circulante dividido pelo patrimônio líquido. Então ele faz uma seguinte relação: o quanto vocês têm de capital de terceiros em relação ao capital próprio. E eles chamam isso então de participação do capital de terceiros, né? E ele diz: quanto menor, melhor, ou seja, quanto menos eu tiver de capital de terceiros, não significa que o meu capital próprio está livre. Neste caso, pessoal, a Alfa terminou com 78,24. Então, 78,24 do capital próprio dela está comprometido com o capital de terceiros. A Bravo já terminou com 140,68. Por quê? Porque ela tem empréstimos de longo prazo. Ela fez aquisição de maquinário e ela também obteve um empréstimo especial em algumas rodadas, especialmente nessa última rodada. Então ela tem um endividamento, tudo bem, que vai se mostrar na próxima coluna, que é o grau de endividamento, mas ela tem um comprometimento de 140% do seu capital próprio. E a Charlie tem 117,94, então ela tem 17,94 de comprometimento do seu capital próprio, tudo bem? O grau de endividamento, que demonstra o quanto você tem de dívida, de capital de terceiros dentro da empresa, então a Alfa ficou com 43,89, tudo bem? Então ela ficou com praticamente 44% somente de endividamento com terceiros, 58,45% a Bravo, de 54,12%. Então é claro, pessoal, que aqui o endividamento de vocês, ela está com uma composição onde vocês têm sobra ainda para se endividar em relação àquilo que a empresa tem gerado, tudo bem? A Alfa ficou com uma melhor relação, em torno ali de 44% de dívida, 58,45% a Bravo e a Charlie com 54,12%, tudo bem? O que significa isso é que as empresas Bravo e Charlie terminaram as suas posições, né, com empréstimos. A gente vai olhar no balanço patrimonial de vocês, que vai ser as duas últimas coisas que nós vamos olhar juntos aqui, tudo bem? E a composição do endividamento, que é essa terceira coluna, isso demonstra se as suas dívidas elas estão concentradas no curto ou no longo prazo. E aqui sim, né, o quanto menor, melhor, ou seja, quanto mais próximo de zero, maior é o endividamento de longo prazo. Aqui as 3 empresas estão com um endividamento de curto prazo. Então a concentração do endividamento de vocês é no curto prazo, até porque o sistema trabalha, né, o software trabalha com vocês, principalmente com um empréstimo especial, que é um empréstimo que você paga no próximo mês de forma imediata. Então você não tem, né, no próximo período, desculpa, de forma imediata. Então você não tem possibilidade de parcelamento. Então o empréstimo especial também tem essa característica. Então o endividamento de vocês, das 3 empresas, está concentrado no curto prazo, porque é a característica principal do ajuste que o sistema faz. Tudo bem? Eu queria chamar a atenção principalmente desses 3 aspectos, tudo bem? Que é a participação do capital de terceiros, o grau de endividamento com terceiros. Então as 3 empresas acabaram com uma boa margem de segurança de endividamento, não terminaram com endividamento alto, e todas elas encerraram com endividamento de curto prazo, que é uma característica do software, porque ele permite que você faça um empréstimo especial ou que você faça o empréstimo em capital de giro, que ele também é de curto prazo, né? Ele permite apenas 3 ou 4 parcelas para que você pague. O que é de maior prazo é para a compra de maquinários, né? Mas isso também traz aqueles principais do ajuste, que é o que o sistema faz de ajuste, que é o empréstimo especial, ele é de curto prazo, por isso há essa concentração do endividamento no curto prazo. Tudo bem? E aí, por fim, pessoal, eu quero trabalhar um pouquinho com vocês a questão do balanço patrimonial
de vocês, tudo bem? Então, lá no financeiro, balanço patrimonial, como é que encerrou? Então, balanço patrimonial, então, um total de ativo de 1.171.000 da Alfa, tudo bem? Sendo 619 mil no ativo circulante, então é onde está ali o seu valor, né, de capital de giro, tudo bem? O seu ativo não circulante, que são principalmente os seus ativos, o seu imobilizado, acabou em 552 mil. O seu passivo total em 514 mil, sendo 509 mil de passivo circulante. Então, veja, é um passivo de curto prazo. E olha o empréstimo, 191.883 em empréstimos, mas esses empréstimos, todos eles de curto prazo, porque eles estão dentro do passivo circulante. O passivo de longo prazo, que é o empréstimo de passivo não circulante, ficou só em R$ 4.500. Então, a concentração de empréstimos, né, de 191 mil aconteceu dentro do seu passivo circulante. Por isso que o seu grau de endividamento apresentou uma proximidade, né, de 99,7%, ou seja, o endividamento está concentrado no curto prazo, por isso está dentro do seu passivo circulante. Somente R$ 4.500, quer dizer, muito pouquinho do endividamento é de longo prazo. E ele encerrou com 657 mil de patrimônio líquido. Tudo bem? Eu quero destacar que o resultado do último período aumentou o capital social e isso foi muito importante para que vocês terminassem com uma boa posição em termos de passivo circulante de passivo total e de patrimônio líquido, ficando com um bom resultado. Tudo bem? Então, essa é a posição da Alfa. Vamos então olhar a posição da Bravo. A Bravo terminou com um ativo total de 1.594.000, sendo 1.060.000 de ativo circulante, então de capital de giro, 553 mil de ativo não circulante do seu ativo imobilizado. Tudo bem? O seu passivo total encerrou em 931 mil, com um total de passivo de 1.594.000. 931 ele foi de passivo total, 931.762 de passivo circulante. Então, veja, você tem zero de financiamento de longo prazo, então todo o endividamento da Bravo ficou no curto prazo e o endividamento dela foi maior, então isso gerou um resultado menor e por isso, como ela obteve um empréstimo especial, ela acabou aumentando ainda mais o endividamento de curto prazo. Então o seu passivo circulante cresceu um pouquinho mais, mesmo tendo um resultado positivo, ficou como capital próprio 662.312. Tudo bem? Por isso que teve aquele resultado, né, de 170%, né? Ou seja, você tem um endividamento maior do que o patrimônio líquido por aquilo que o sistema está trabalhando. Tudo bem? E ficou com 58% da participação de capital de terceiros em termos de endividamento, né, de grau de endividamento, mas todo ele concentrado no curto prazo com o passivo circulante. Tudo bem? E por fim, então a Charle terminou, né, a sua posição do ativo com 1.309.000, sendo que 814 no ativo circulante, no seu capital de giro, e no ativo não circulante 495.000 em termos de ativo imobilizado. O passivo total mais o patrimônio líquido 1.309.000, 708.000 ficou concentrado no passivo circulante e também totalmente concentrado, mas com um nível de endividamento bem menor, 385.000 de endividamento apenas, tudo bem? Mas todo ele concentrado no curto prazo. E o seu patrimônio líquido ficou de 600.988, tá ok? Por isso que houve aquele percentual um pouco acima da sua participação de terceiros por aquilo que o sistema está calculando, mas em termos de endividamento, ficou um endividamento também bastante controlado. Tudo bem? Então, em termos de resultado, pessoal, ficou muito interessante para todo mundo. Vamos dar uma olhadinha nesses últimos índices aqui embaixo, voltando então para a Charle. Tudo bem? Alguns indicadores importantes. O resultado acumulado. Então, quanto que vocês conseguiram acumular ao longo dos 4 períodos? 287.000, né? Isso gerou para um ativo médio, né, de quanto foi apurado em termos de ativo médio nos 4 períodos, de 1.197.000, uma rentabilidade do ativo acumulado de 24%,
então vocês conseguiram, né, ter uma rentabilidade sobre tudo aquilo que foi investido na empresa de 24%, o seu patrimônio líquido médio foi de 490 mil, com uma rentabilidade sobre o capital próprio acumulado de 58,63, liquidez de 1,21. Então veja, todos os resultados apresentaram um resultado bastante interessante, acima de 20% na rentabilidade do ativo acumulado e acima de 40% na rentabilidade do patrimônio líquido. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha nos mesmos resultados em relação à Bravo. A Bravo ficou com resultado acumulado de 292.312, um ativo de 1.357.000, rentabilidade acumulada de 21,53. O que acabou pesando para a Bravo foram os empréstimos, né? Então o acúmulo de empréstimos ao longo do período trouxe um maior endividamento, então trouxe um custo financeiro maior, e assim ela acabou perdendo um pouquinho e a Alfa conseguiu ultrapassar ela no quarto período, né? E uma rentabilidade acumulada de 58,38, um bom resultado, liquidez corrente de 1,14. Então resultado acima de 40%, muito bom, e resultado acima de 20%, muito bom. Tudo bem? E por fim a Charle, pessoal, a nossa última empresa aqui para análise, né? Então ela conseguiu um resultado acumulado de 230 mil, praticamente 231 mil, para um ativo médio de 1.317.000, conseguiu um acumulado de 17,53, patrimônio líquido dela médio foi de 480, houve uma rentabilidade de 48,6 e uma liquidez corrente de 1,15. Então, em termos de resultado, as três empresas foram muito bem. A Charle ficou bem próxima de 20% no ativo acumulado, mas teve um resultado muito bom em termos de patrimônio, de capital próprio, né, do patrimônio líquido, que é o capital próprio, com 48,06. Veja, todas as três empresas tiveram muito bom resultado. Tudo bem, pessoal? Então, em termos de análise, para finalizar, então, nós vamos olhar então a Alfa e vamos verificar como é que ficou, né, dentro do balanço o seu demonstrativo de resultado. Isso aqui que eu queria destacar para vocês. O resultado, pessoal, do quarto período da Alfa, né, com aquilo que ela teve 135 mil de resultado líquido neste último período, tudo bem? O que gerou um resultado acumulado de 287 mil no total, e no ano ela conseguiu acumular 275 mil. O quanto que ela transferiu para o capital social? Então, o quanto que ela conseguiu transferir ao final do quarto período? 275 mil. Então, isso fez com que o ativo dela, né, que o passivo dela lá dentro do patrimônio líquido recebesse no último período, no quarto período, 275 mil de resultado. Então, acumulou 275 mil no seu patrimônio líquido no último exercício. Tudo bem? Isso na Bravo, o que aconteceu na Bravo? Ela conseguiu 107 mil de resultado líquido e ela conseguiu transferir 279.938. Então, ela conseguiu jogar esse valor no último período. Então, veja, as duas empresas entregando muito bom resultado em termos de ganho de capital próprio. E a Charle, também 218 mil que ela transferiu para o capital próprio dela. Então, veja, as três empresas alcançaram resultado positivo e, além de encontrar resultado positivo, então, além delas entregarem realmente um resultado positivo, elas entregaram um ganho de capital para os seus acionistas, né? Então, o resultado final, a eficiência que é medida pelo lucro que ela obtém, a eficiência da gestão financeira através da obtenção do lucro, isso foi transferido para o capital próprio da empresa, então os seus acionistas conseguiram ter um excelente resultado. Então, pessoal, em suma, as três empresas foram muito boas, as três empresas tomaram decisões boas. O que faltou um pouquinho para a Charle no quarto período foi não ter um estoque maior de produtos, né? Provavelmente isso também como resultado já ter produzido muito no segundo período. Ela segurou a produção no terceiro e no quarto período faltou estoque para ela. Então ela produziu demais no segundo, ela segurou no terceiro e aí faltou um pouquinho de produção no quarto. Se tivesse ajustado um pouquinho mais a produção, tivesse um pouquinho mais de skate, um pouquinho mais de unidade, ela teria conseguido alcançar o melhor resultado. Por quê?
porque as demais empresas, mesmo com um preço mais alto, conseguiu vender mais unidades e ela com certeza teria vendido mais também e teria sido um resultado um pouquinho diferente, talvez um pouquinho mais equilibrado no final, mas eu quero ressaltar isso. As 3 empresas entregaram resultados excepcionais, resultados muito bons, tudo bem? Eu vou gravar agora com vocês o CMPC, então vamos fazer o cálculo do CMPC, vamos olhar a estrutura de capital das 3 empresas e vamos verificar, então, em termos de alternativa, tudo bem? Em relação ao custo médio ponderado de capital, se as 3 empresas entregaram um resultado bacana, tudo bom? Pessoal, então, retornando para que nós possamos terminar esse processo de apresentação, nós precisamos apresentar para vocês, então, o resultado em relação ao custo médio ponderado de capital e, assim, analisar os resultados das empresas, tudo bem? Então, vamos lá para a gente poder encerrar a nossa análise e ver os resultados finais das 3 empresas. Em primeiro lugar, então, vamos só retomar o que nós falamos na última aula, o custo médio ponderado de capital, o CMPC, que a gente obtém através do quê, né? O custo médio ponderado de capital é igual ao X percentual, que é o capital próprio percentual, multiplicado pelo custo do capital próprio, mais Y percentual, que é o capital de terceiros, em forma percentual, multiplicado pelo KTzinho, que são os juros, multiplicados por 1 menos Tzinho, e esse Tzinho é a alíquota do imposto de renda, que é o ajuste da taxa efetiva, tirando o imposto de renda que você já está pagando dentro do contrato de juros, tudo bem? Então, o custo médio ponderado de capital é capital próprio percentual vezes o custo do capital próprio, mais o percentual de capital de terceiros, vezes os juros, vezes o 1 menos a taxa de alíquota do imposto de renda da empresa. Tudo bem? O custo de capital próprio, que é o CAPzinho, nós vamos calcular através do CAPM, que é RF, taxa livre de risco, que é a Selic ou a taxa referencial, que no nosso caso, no nosso sistema, estava trabalhando com uma taxa referencial de 4%, tá ok? Mais o beta, que é o coeficiente que mede o risco de investimento, que eu vou considerar igual a 1, ou seja, ele não é um investimento de alto risco, tem um risco moderado, igual a 1, tudo bem? E a RM é a taxa de rendimento de mercado, que é a Bolsa de Valores. E esse eu fui buscar. Então, a Bolsa de Valores no ano de 2019, no ano passado, fechado, foi de 31,58%. Então, aqueles que aplicaram na Bolsa, deixaram um ano, tiveram rendimento, né, pela Bolsa, tiveram rendimento de 31,58% sobre suas ações. Tudo bem? Então, considerando essas duas fórmulas, eu vou aplicar elas então para as 3 empresas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar o CAPM, que é obter o custo do capital próprio para cada uma das 3 empresas. Então vale para as 3 empresas o mesmo custo de capital próprio, tudo bem? Então a nossa taxa livre de risco, a RF, a nossa Selic, ou a taxa referencial era de 4%, mais 1, que é o coeficiente beta que a gente vai trabalhar com risco moderado, 31,58 é o RM, que foi a taxa do Ibovespa, menos 4, que é a taxa livre de risco. Então, o nosso custo de capital próprio, né? Então, 31 menos 54 fica igual a 27,58, que multiplicado por 1 fica 27,58, mais 4, 31,58. Então, o custo do capital próprio, né, o retorno que o capital próprio quer considerar, né, levando em conta o mercado de ações, né, se tivesse investido no mercado de ações, que é um mercado de maior risco, mas de maior retorno, eles estão buscando um retorno de 31,58. Vamos dar uma olhadinha na rentabilidade de cada uma das empresas. Lembra que eu falei para vocês a rentabilidade do capital próprio? Então, se vocês tivessem pego o capital próprio de vocês, em vez de aplicar na empresa, tivesse aplicado no mercado, vocês queriam ganhar 31,58. E olha o que a Alfa pagou de rentabilidade do patrimônio líquido acumulado, 58,63. Então, ela pagou mais do que os acionistas estavam esperando. Por isso que eu falei para vocês, o resultado em termos de valor do investidor foi positivo. Foi 58,63 da Alfa, né? Uma expectativa de 31,58. Olha a Beta, 58,38. Também ficou acima dos 31,58. E a Charle também ficou acima com 48,06. Então, as 3 empresas, considerando o custo do capital próprio, conseguiram entregar resultados
positivos, né, bem acima dos 31,58, tudo bem? Então agora nós vamos olhar o custo do capital próprio para cada uma das três empresas, considerando que cada empresa terminou com a sua condição, né, de estrutura de capital, tudo bem? Então a Alfa ela terminou com 56% de capital próprio, há uma remuneração de 0,3158, né, de 31,58, então 56% do capital próprio estava se buscando uma remuneração de 31,58, tudo bem? 44% do capital de terceiros, então o que sobrou, eu estou considerando a taxa de juros mais alta. Por quê? Porque nós ficamos com os nossos empréstimos, principalmente no empréstimo especial, tudo bem? As três empresas tiveram empréstimos especiais, então eu coloquei aqui 0,12 como valor para os juros, tudo bem? E menos 0,25, por quê? Porque quando nós olhamos o balanço patrimonial da empresa, lá na parte de imposto de renda, o imposto de renda líquida para as três empresas foi de 25%, tudo bem? Então fica 0,25 para tirar o imposto de renda. Pessoal, fazendo isso aqui, né, 1 menos 0,25 vezes 0,12 vezes 0,44 mais o resultado de 0,56, vezes 0,3158, o custo médio ponderado de capital da Alfa ficou em 0,216, o que significa percentualmente de 21,6 de custo médio ponderado de capital. Então, para essa estrutura de capital da Alfa, que terminou com 56% de capital próprio, com uma remuneração de 31,58, e 44% de capital de terceiros a uma remuneração de 12%, tá? Considerando o imposto de renda da empresa de 25%, ela terminou com um custo médio ponderado de capital de 21,6%. E a rentabilidade do ativo, então a rentabilidade de tudo aquilo que foi investido na empresa foi de 24%. Então ela ficou acima do custo de capital que a empresa está calculando para a sua estrutura de capital. Então a Alfa entregou um resultado positivo. Então ela entregou resultado positivo em termos de rentabilidade do capital próprio e também em termos de rentabilidade em relação ao total do investimento. Para um custo médio ponderado de capital, para essa estrutura de capital que deveria pagar 21,6%, ela entregou 24%. Então, ótimo, tudo bem? E a Bravo, pessoal, a Bravo com 42% de capital próprio e 58% de capital de terceiros, e aqui é importante colocar, né, que o capital próprio estava pedindo uma remuneração de 31,58%, enquanto o capital de terceiros estava com empréstimos a 12%, tudo bem? Então, o custo médio ponderado de capital da Bravo, fazendo todo esse cálculo, tudo bem? Então, sempre eu vou começar com 1 menos 0,25, multiplico 0,12, depois eu multiplico 0,58, depois eu faço 0,42 vezes 0,3158, somo os resultados, chegou lá no custo médio ponderado de capital de 0,185, multiplicando por 100, eu chego a 18,5. E a rentabilidade do acumulado da Bravo foi de 21,53%. Perfeito também. Então, para essa estrutura de capital, que ela precisava remunerar 18,5, ela obteve um resultado de 21,53. E por fim, nós vamos então para a Charle. A Charle encerrou com 46% de capital próprio, 54% de capital de terceiros. Ela chegou a um custo médio ponderado de capital de 19,4 e ela entregou uma rentabilidade de 17,53. Ela ficou bem próximo, né, de obter aqui uma rentabilidade de 19,4. Por isso que a gente sempre fala, pessoal, que um resultado acima de 20% geralmente é um resultado que cobre os custos da empresa, né? Então isso a gente está falando por um histórico, né, daquilo que a gente analisa na maioria das empresas, né? Então um resultado acumulado acima de 20% já é um resultado favorável. Mas ela ficou muito próxima, a Charle ficou muito próximo realmente. Eu acho que o que pesou na Charle foi a rodada 2, onde ela ficou com um estoque muito grande e isso acabou pesando em termos de custo, em termos de uma série de coisas, e uma decisão da Charle que foi fazer a venda de forma parcelada. Assim ela contraiu um empréstimo pesado no período 2 e isso prejudicou a produção dela para o período 3 e no período 4 acabou
efetivando realmente esse problema, que foi não ter o estoque de produto acabado para atender a demanda de mercado. Se ela tivesse ali mais 2.000 unidades, ela teria vendido provavelmente essas 1.800 unidades que ela deixou de vender no quarto período, tudo bem? Mas ela também entregou uma rentabilidade bem próxima do custo de capital ponderado da empresa, né? Ela precisava entregar 19,4, ela entregou 17,53. Pessoal, tá excelente. As três empresas entregaram um resultado bastante satisfatório, bem interessante. Então nós temos que considerar que o resultado final foi muito bom. Pessoal, muito legal. O resultado final das empresas foi bem bacana, tá bom? Eu vou disponibilizar, vocês podem obter, pelo sistema, todas essas informações que eu estou dando para vocês nas empresas. Se alguém tiver dúvida, quiser mandar a sua pergunta para mim por e-mail ou pelo WhatsApp, como alguns têm feito, fiquem à vontade. Eu retiro dúvidas a mais que vocês tiverem, tudo bem? Então, só lembrando para vocês isso, a prova de vocês, então, cai o trabalho que nós fizemos. Inclusive, é importante ressaltar, nós fizemos um trabalho, eu preciso receber esse trabalho até o próximo domingo. Segunda-feira eu preciso lançar a nota de vocês já cedo. Então, quem entregar para mim aquele trabalho que nós fizemos no Excel já há 3 semanas atrás, quem entregar até domingo, eu ainda vou lançar a nota, tudo bem? Aqueles que não entregarem, eu vou entregar, vou deixar a nota zerada, tudo bem? O Excel está lá no encontro 10, para que você possa fazer análise vertical, análise horizontal e os índices que nós trabalhamos lá com vocês. Prova de vocês, então, análise vertical, análise horizontal, liquidez e o CNPC, que foi isso que a gente acabou de ver agora, tudo bem? Boa prova para vocês, pessoal. Muito obrigado pelo curso, muito obrigado pelo semestre. Foi muito bacana estar com vocês. Espero que vocês tenham muito sucesso em tudo aquilo que vocês forem empreender na carreira de vocês, que vocês possam estar realmente voando de vento em popa, que vocês possam aplicar, né, tudo aquilo que vocês ganharam de conhecimento na faculdade, que vocês se desenvolvam, que possam fazer cursos de extensão, como pós-graduação, mestrado, doutorado, vocês cresçam na vida acadêmica e profissional de vocês. Sucesso, Deus abençoe todos vocês e estou à disposição para qualquer dúvida. Tudo bem, pessoal? Fique com Deus, parabéns pelo resultado mesmo das 3 empresas e excelente trabalho, obrigado pelo semestre, fiquem com Deus.